Não saia, não toque em mim, gritava a senhora de cabelos grisalhos, enquanto o braço forte do filho a empurrava para fora da porta da frente, a única porta que ela conheceu como lar nas últimas 4 décadas. Cada centímetro daquela madeira branca manchada pelo tempo era uma memória, um sacrifício, um pedaço da sua vida que agora estava sendo arrancado. E o homem, Ricardo, seu filho, estava irreconhecível, os olhos frios, o rosto contraído não de raiva, mas de uma determinação gelada, uma crueldade que ela nunca pensou que existisse naquele menino que ela amamentou, que ela criou sozinha com o suor do seu rosto. Ele a empurrava com a força de um estranho, de um invasor, e ela tropeçou no batente, quase caindo no caminho de pedras da entrada, suas mãos frágeis tentando se agarrar ao batente da porta como quem se agarra à própria vida, mas ele foi implacável. Esta casa não é mais sua. Mãe, acabou, saia agora. A voz dele era um trovão que partiu o céu cinzento daquela tarde e partiu o coração de Dona Elvira em 1000 pedaços. Meu filho, pelo amor de Deus, o que você fez? Para onde eu vou? Ela suplicou, as lágrimas finalmente vencendo o choque, molhando seu rosto enrugado, e Ricardo apenas ajustou o paletó azul caro, um gesto de impaciência, de desprezo, como se ela fosse um inseto, um estorvo em seu caminho para a glória. Ele então apontou com o queixo para a entrada da garagem, onde o sol nublado refletia em um capô longo e preto, um carro de luxo tão grande e obscuro que parecia um monumento à arrogância, um Rolls Royce preto, brilhando como uma joia profana no meio daquele bairro simples. É por isso, mãe, é por isso, ele disse, o futuro chegou e você não faz parte dele. Aquele carro valia mais do que as memórias, valia mais do que o sacrifício de uma vida inteira, valia mais do que o amor de mãe. E Dona Elvira, agora de pé na calçada fria, olhou para o carro, depois para o filho e depois para a casa e entendeu que tinha perdido tudo. Ela estava sendo jogada na rua, literalmente pelo próprio filho, trocada por um pedaço de metal, por um sonho de luxo que ele construiu sobre as ruínas da dignidade dela. O que ele não sabia, o que a arrogância não o deixava ver, era que aquele carro preto estacionado como um rei em sua nova propriedade não era o início do seu futuro, mas sim o veículo que o levaria diretamente para a lição mais dura e amarga de toda a sua existência. Esta história é um soco no estômago, um aviso sobre o que acontece quando a ganância cega a alma e nos faz esquecer de onde viemos e quem nos deu a vida. Se você acredita que a justiça do destino pode tardar, mas nunca falha, e que o amor de mãe é sagrado, já deixe o seu like, se inscreva aqui no canal O Guardião das Lições e ative o sininho, porque o que você vai ouvir vai mudar sua perspectiva sobre família e dinheiro. E para entender como Ricardo, aquele menino que um dia foi a luz dos olhos de Dona Elvira, se transformou nesse monstro capaz de cometer a atrocidade mais covarde contra a própria mãe, precisamos voltar no tempo, precisamos voltar exatas 4 décadas, para o ano de 1984, quando tudo começou, não neste bairro nobre falso que Ricardo tentava comprar, mas em um subúrbio empoeirado, um lugar de gente trabalhadora, onde as casas eram pequenas, os corações eram grandes e a palavra respeito ainda tinha peso de ouro. Era um tempo diferente, um tempo em que as famílias lutavam juntas, onde o pão era dividido na mesa e as dificuldades eram enfrentadas com união. E foi lá que Elvira, então uma jovem cheia de sonhos e força, casou-se com Roberto, um homem simples, mas de um valor inestimável. Um pedreiro de mãos grossas e calejadas pelo trabalho duro, mas que tratava Elvira como a rainha que ela era. Eles não tinham nada além do amor um pelo outro e o sonho de construir uma família e ter um teto para chamar de seu, um lugar seguro, um lar. E depois de anos economizando centavo por centavo, sacrificando cada pequeno luxo, comendo o básico para guardar o máximo, eles conseguiram comprar o terreno e Roberto, com suas próprias mãos, nos fins de semana,
e nas madrugadas levantou cada parede daquela casa, a mesma casa da qual Elvira seria expulsa. Cada tijolo foi assentado com suor e esperança. Era o castelo deles, o símbolo da sua vitória contra as dificuldades da vida, e a felicidade se tornou completa quando, um ano depois de se mudarem, nasceu Ricardo, um menino saudável, lindo, que se tornou o centro do universo de Elvira e Roberto. Ele era a promessa de um futuro melhor, a razão pela qual eles trabalhavam ainda mais duro. Roberto olhava para o menino e dizia: ele vai ser doutor. Elvira, ele não vai precisar calejar as mãos como eu, ele vai ter tudo que nós não tivemos. E Elvira sorria, mas em seu coração ela só pedia a Deus que ele fosse um homem bom, um homem honesto como o pai. Mas o destino, às vezes, escreve linhas tortas com uma tinta cruel, e quando Ricardo tinha apenas 5 anos de idade, a tragédia bateu à porta daquela casa feliz. Roberto, trabalhando em uma obra grande no centro da cidade, um prédio alto, sofreu um acidente terrível. O andaime cedeu e ele não resistiu à queda. A notícia chegou para Elvira como um raio em céu azul, devastando seu mundo, quebrando sua alma. O homem da sua vida, seu companheiro, seu pilar, tinha partido para sempre, deixando um vazio que jamais seria preenchido, e um menino de 5 anos que mal entendia, porque o pai não voltava mais para casa para brincar. O luto foi profundo, avassalador. Elvira pensou que não conseguiria seguir, pensou que sua vida tinha acabado junto com a de Roberto, mas então ela olhou para Ricardo, para aqueles olhinhos que eram a cópia exata dos olhos do pai, e ela encontrou uma força que não sabia que possuía. Ela fez uma promessa silenciosa no túmulo do marido. Ela prometeu que o sonho dele viveria. Ela prometeu que Ricardo teria tudo, que ele seria protegido, que ele seria amado em dobro por ela e pelo pai ausente. E foi aí, nesse juramento feito na dor, que a semente da ruína de Ricardo foi plantada. Elvira, na sua tentativa desesperada de compensar a ausência do pai, começou a mimar Ricardo de uma forma perigosa. Ela pegou o pequeno dinheiro do seguro de vida de Roberto e, em vez de guardá-lo para uma emergência, começou a gastar com o menino. Cada desejo dele era uma ordem, cada choro era imediatamente silenciado com um presente, com um doce, com a permissão para fazer o que quisesse. Ela não queria que ele sofresse mais nenhuma privação. Ela queria que ele fosse a criança mais feliz do mundo, para compensar a tristeza de não ter pai. Elvira voltou a trabalhar como costureira, pegando serviços para fora, trabalhando até tarde da noite, a máquina de costura zunindo enquanto o menino dormia. Seus dedos doíam, suas costas ardiam, mas ela não se importava. Era tudo para Ricardo, para a escola particular que ela fazia questão de pagar. Mesmo sendo muito acima das suas posses, para os tênis de marca que ele pedia, para os brinquedos caros que os outros meninos tinham, Elvira não percebeu que, ao protegê-lo de toda e qualquer frustração, ela estava criando um pequeno tirano. Ricardo cresceu sem nunca ouvir a palavra não. Ele não aprendeu o valor do dinheiro, porque o dinheiro simplesmente aparecia, magicamente vindo do sacrifício noturno da mãe. Ele não aprendeu a respeitar os outros, porque ele era sempre o centro das atenções, o coitadinho que perdeu o pai, e ai de quem dissesse o contrário. Dona Elvira se transformava em uma leoa para defendê-lo, mesmo quando ele estava errado, e ele estava errado muitas vezes. Na adolescência, os problemas se agravaram. Ricardo começou a andar com más companhias, meninos de famílias ricas da escola particular, que viam nele o colega pobre que eles podiam manipular. Ele começou a furtar pequenas coisas para impressioná-los, e quando foi pego, Elvira correu para a delegacia, chorou, implorou ao delegado, disse que era um engano, que seu filho era um anjo. Ela pagou o prejuízo da vítima com o dinheiro que estava guardando para reformar o telhado da casa, e Ricardo saiu impune, sem nenhuma consequência. Ele não aprendeu a lição, ele aprendeu apenas que sua mãe sempre o salvaria, que o mundo se curvaria às suas vontades, desde que ele chorasse ou gritasse o suficiente. Ela vendeu as poucas joias que tinha, presentes de Roberto, lembranças do seu amor, para pagar a primeira mensalidade de uma faculdade particular de administração, um curso que ele escolheu não por vocação, mas porque os amigos disseram que dava dinheiro. Ele não durou 6 meses, abandonou o curso, dizendo que era chato, que os professores o perseguiam, e Elvira, em vez de confrontá-lo, em vez de exigir que ele trabalhasse, apenas suspirou e disse: "Tudo bem, meu filho, você vai encontrar o seu caminho." Ela estava cansada, exausta de tanto trabalhar, de tanto lutar sozinha, e a exaustão a
tornou fraca. Ela não tinha mais forças para brigar com aquele homem de 20 e poucos anos que morava em sua casa, comia de sua comida e não contribuía com um único centavo. Ricardo se tornou um mestre na manipulação emocional. Quando Elvira tentava cobrar alguma responsabilidade, ele imediatamente trazia à tona a morte do pai. Você não sabe o que eu sofri, mãe, você não entende o vazio que eu tenho, ele dizia, e o coração de Elvira se quebrava novamente. Ela se sentia culpada e a culpa paralisava. Ela falhou com Roberto, ela pensava, ela não conseguiu criar o filho deles direito e assim ela permitiu que o monstro crescesse, alimentado por sua culpa e seu amor cego. Ela continuou costurando, envelhecendo diante da máquina de costura, seus olhos perdendo o brilho, suas mãos se deformando pela artrite, enquanto Ricardo dormia até o meio-dia, saía com os amigos bancados por ela e vivia uma vida de rei em um castelo que estava caindo aos pedaços, pois todo o dinheiro ia para os luxos dele, não para a manutenção da casa que o pai construiu, a casa que era o único bem que eles tinham, o único legado de Roberto. E então, aos 32 anos de idade, Ricardo conheceu Vitor. Vitor não era como os outros amigos, ele não era um menino rico e mimado, ele era um homem mais velho, charmoso, articulado, que se vestia com elegância e falava de negócios milionários, de investimentos, de vida fácil. Vitor era, na verdade, um estelionatário profissional, um predador que farejava fraqueza e ambição, e ele viu em Ricardo a presa perfeita, um homem preguiçoso, mimado, cheio de ganância e com um desprezo velado pela mãe que o sustentava. Vitor se aproximou de Ricardo em uma cafeteria cara, pagou um café para ele, elogiou seu relógio falso, que Ricardo tinha comprado com o dinheiro do conserto do fogão de Elvira, e começou a plantar a semente do golpe. Você é um cara inteligente, Ricardo. Tá perdendo tempo nesse bairro. Você nasceu para coisas grandes, para dirigir carros de luxo, para viver em mansões. E Ricardo, sedento por validação, inflou o peito. Sim, eu sei, mas as oportunidades são difíceis, Vitor riu. Oportunidades não aparecem, meu caro. Nós as criamos, e eu tenho uma oportunidade de ouro para você, uma importadora, um negócio rápido que vai nos deixar ricos em 6 meses. Mas eu preciso de um sócio, preciso de capital inicial, algo em torno de 200 mil. Ricardo murchou. 200 mil? Eu não tenho nem 200 reais. Vitor sorriu, um sorriso de serpente. Você não tem, mas sua mãe tem. Aquela casa onde vocês moram vale muito mais que isso. Ricardo ficou chocado. A casa da minha mãe, mas é dela. É a única coisa que ela tem. Vitor deu de ombros. E o que ela faz com isso? Ela vai morrer logo. Elvira já estava com quase 70 anos, frágil, cansada, e você vai ficar aí, esperando ela morrer para herdar uma casa velha, ou vai pegar o que é seu por direito agora e se tornar um milionário? Pense nisso, Ricardo. É o seu futuro contra o passado dela. A ideia era monstruosa, mas ela se alojou na mente de Ricardo como um parasita. Ele passou dias olhando para a mãe, não mais com irritação, mas com cálculo. Ele via Elvira costurando até de madrugada, a cabeça pendendo de sono, e em vez de sentir pena, ele sentia raiva. Por que ela tinha que ser tão pobre? Por que ela tinha que ser um peso morto? Ele começou a ver a casa não como seu lar, mas como sua prisão, como o muro que o separava da vida de luxo que Vitor lhe pintava, o carro de luxo, as viagens, as mulheres. Vitor foi paciente. Ele apresentou Ricardo a um mundo de ostentação falso, levou-o a festas em casas alugadas, apresentou-o a pessoas que fingiam ser ricas, e Ricardo foi fisgado. Ele queria aquilo mais do que tudo, mais do que a própria mãe. O que eu preciso fazer? Ele perguntou a Vitor uma semana depois, e o golpe foi armado. Vitor conhecia um despachante, um falsificador. Eles precisavam da assinatura de Elvira em uma procuração, dando a Ricardo plenos poderes sobre o imóvel. Vitor foi claro: ela nunca vai assinar, você precisa conseguir isso sem que ela saiba. Ricardo, agora totalmente consumido pela ganância, não hesitou. Ele esperou uma noite em que Elvira estava com uma febre alta, delirando de dor por causa da artrite. Ele misturou um remédio para dormir mais forte no chá dela, e quando a mãe estava completamente apagada, dopada, ele pegou a mão dela, a mão que o alimentou, que o acariciou, e forçou o polegar dela na almofada de tinta, e depois no papel,
final, ele carimbou a própria sentença e a ruína da mãe, com a procuração falsa em mãos. O resto foi fácil. Vitor já tinha o comprador, um empresário tão corrupto quanto ele, que pagaria pela casa em dinheiro vivo, e um carro, para lavar dinheiro sujo de seus próprios negócios. O negócio foi fechado em um cartório onde Vitor tinha contatos. Ricardo assinou os papéis como se fosse o dono legítimo, e em menos de 48 horas, a casa que Roberto construiu com as próprias mãos não pertencia mais a Elvira. O pagamento foi feito como combinado, uma parte em dinheiro vivo, que Vitor imediatamente guardou em uma maleta, dizendo que era o capital da empresa, e a outra parte, a joia da coroa da ganância de Ricardo, o Rolls Royce preto, que foi entregue ali mesmo. Ricardo entrou no carro, sentiu o cheiro do couro, o silêncio do motor, ele se sentiu poderoso, invencível, ele era o rei do mundo, e foi nesse estado de êxtase que ele dirigiu de volta para casa, a casa que ele acabara de vender, para cometer o ato final da sua traição. E assim voltamos à cena inicial, o carro estacionado na entrada, o símbolo de sua vitória, e Elvira, confusa, sem entender por que aquele carro estava ali. Ele não deu tempo para ela processar, ele a agarrou pelo braço e começou a empurrá-la. Saia, ele gritou, e o terror nos olhos dela quando ela percebeu o que estava acontecendo. Quando ele disse que a casa estava vendida, foi algo que deveria assombrar qualquer ser humano, mas Ricardo estava anestesiado pela ganância. Ele não sentiu nada, apenas impaciência. Ele queria a mãe fora dali, antes que os novos donos chegassem. Ele jogou uma pequena bolsa com algumas roupas dela na calçada, uma bolsa que ele mesmo tinha revirado, pegando os poucos trocados que ela guardava na gaveta de meias. E então ele entrou na casa, fechou a porta branca, trancou, e o som da chave girando foi o som do mundo de Elvira desabando. Ela ficou ali, parada na calçada, enquanto a tarde caía e um vento frio começava a soprar. Vizinhos olhavam pelas janelas, alguns com pena, outros com horror, mas ninguém saiu. Ricardo era conhecido por seu temperamento explosivo, e o carro de luxo na garagem intimidava. Ele era um homem rico agora, poderoso. Quem ousaria desafiá-lo? Elvira não chorou mais. Ela estava em choque. Seu corpo tremia, não só pelo frio, mas pela compreensão do que tinha acontecido. Ela não tinha para onde ir. Ela não tinha ninguém. O filho que ela deu à vida tinha acabado de tirar a vida dela. Ela começou a andar, sem rumo, abraçada à pequena bolsa. As ruas do bairro que ela conhecia tão bem agora pareciam estranhas, hostis. A noite caiu e com ela veio a chuva. Uma chuva fina e gelada que penetrava seus ossos. Ela se sentou debaixo da marquise de uma loja fechada, encolhida, tentando se proteger. Cada pingo de chuva era uma lágrima do céu, chorando por ela. Ela viu pessoas passando, casais rindo, famílias voltando para suas casas quentes, e ela se sentiu invisível, um lixo jogado na calçada. A humilhação era uma dor física, mais forte que a fome que começava a apertar seu estômago. Ela passou a noite ali, tremendo, rezando para que fosse um pesadelo, para que ela acordasse em sua cama quente e visse que tudo não passou de um sonho ruim. Mas quando o sol nasceu, cinzento e fraco, ela ainda estava lá, encharcada, com o corpo doendo, e a realidade a atingiu com a força de um soco. Ela estava sozinha, na miséria, traída da forma mais cruel possível. Ela tinha 70 anos e estava no fundo do poço. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, Ricardo acordava em sua nova casa, que na verdade era um apartamento de luxo alugado por Vitor. Para impressioná-lo, ele tomou um banho demorado na banheira de hidromassagem, vestiu roupas novas e caras e desceu para a garagem, onde seu Rolls Royce o esperava. Ele ligou para Vitor: "Vamos começar a ganhar dinheiro, parceiro." E Vitor riu do outro lado da linha: "Claro, claro, me encontre naquele café, traga os documentos da nossa empresa." Ricardo, eufórico, nem percebeu a frieza na voz do sócio. Ele dirigiu pelas ruas, sentindo os olhares de inveja. Ele era o máximo, ele tinha vencido. Ele chegou ao café, mas Vitor não estava lá. Ele esperou 1 hora, 2, ligou para o celular de Vitor e a mensagem era clara: "Este número de telefone não existe." O sangue de Ricardo gelou. Ele correu para o endereço da suposta empresa. Era um prédio abandonado. Ele foi ao apartamento de luxo e o porteiro barrou:
O senhor Vitor fechou a conta e foi embora ontem à noite, senhor, e suas coisas estão na calçada. O porteiro disse, apontando para 2 malas. Ricardo caiu em si, o dinheiro, a maleta com os 200 mil. Vitor tinha sumido, tinha levado tudo. Ele tinha sido enganado. O golpe não era a importadora, o golpe era ele. Ricardo ficou apenas com o carro de luxo que ele tanto desejava. Ele tentou manter a calma. Pelo menos eu tenho o carro, vale uma fortuna, vou vendê-lo e recomeçar. Mas a lição mais dura mal havia começado. Ele não tinha sido o único enganado. Elvira, depois de 2 dias na rua, humilhada e com fome, usou as poucas moedas que tinha na bolsa para pegar um ônibus até o outro lado da cidade, até um bairro ainda mais pobre do que aquele onde ela morava. Ela procurou por horas até encontrar uma pequena casa nos fundos de um quintal. Ela bateu palmas e uma senhora da sua idade, com um rosto marcado pela vida, mas com olhos gentis, apareceu na porta. Era Dona Zilda, uma amiga de infância de Elvira. Elas não se viam há anos, mas a amizade verdadeira não morre. Elvira, minha amiga, o que aconteceu com você? Você está parecendo um fantasma. Zilda disse, assustada, e Elvira desabou. Ela chorou tudo que não tinha chorado. Ela contou a história terrível, a traição do filho, a venda da casa, a humilhação. Zilda abraçou, calada, deixando a amiga desabafar toda a dor. Quando Elvira terminou, Zilda a levou para dentro do seu barraco humilde, deu-lhe uma sopa quente, roupas secas e uma cama limpa no único quarto da casa. Você fica aqui, Elvira, onde come uma, comem 2, você não está mais sozinha. E Elvira, pela primeira vez em dias, sentiu uma centelha de esperança. Era o fundo do poço, sim, mas ela tinha encontrado uma mão estendida, uma alma boa que a acolheu. Ela não tinha mais uma casa, mas tinha encontrado um lar. Enquanto Elvira encontrava abrigo na humildade e na caridade de uma velha amiga, Ricardo começava a descer a espiral do seu próprio inferno particular. O Rolls Royce, o símbolo de sua conquista, rapidamente se tornou sua âncora. Ele tentou vender o carro, mas ao levar a uma concessionária de luxo, o gerente chamou a polícia discretamente. O carro era roubado. Não apenas isso, era um veículo clonado, usado por Vitor em uma série de outros golpes, e os documentos que Ricardo tinha eram falsificações grosseiras. Ele só não foi preso em flagrante porque o gerente, sentindo que Ricardo era mais um otário do que o cérebro da operação, o avisou para sumir dali antes que a viatura chegasse. Ricardo saiu cantando pneus. Agora não era apenas um tolo enganado, era um fugitivo dirigindo um carro roubado. O pânico se instalou. Ele não tinha mais o apartamento de luxo, não tinha o dinheiro, e o carro era uma bomba relógio. Para piorar, o carro não estava quitado. Como Vitor havia dito, ele era parte de um esquema de financiamento fraudulento, e os verdadeiros donos do financiamento não eram um banco, mas sim agiotas perigosos, homens que não aceitavam desculpas, homens que resolviam suas pendências não com advogados, mas com violência. Eles rapidamente rastrearam o veículo, e em menos de uma semana, Ricardo estava sendo caçado. Ele passou a dormir dentro do carro, em becos escuros, postos de gasolina abandonados, pulando de um lugar para outro, com medo da própria sombra. O homem que se vestia com ternos caros agora estava sujo, barbudo, com os olhos fundos de pavor e falta de sono. O carro de luxo virou sua cela de couro. Ele não podia vendê-lo, não podia usá-lo e não podia abandoná-lo, pois era a única coisa que o separava da chuva. Ele tentou ligar para os antigos amigos da faculdade, aqueles para quem ele se gabou de seu novo carro, mas ninguém o atendeu. As notícias corriam rápido e ninguém queria se associar a um golpista falido e procurado. Ricardo estava provando do mesmo veneno que deu à mãe. Ele estava sozinho, invisível, um pária. A fome, algo que ele só conhecia de ouvir falar, tornou-se sua companheira constante. Ele vendeu o relógio caro que Vitor lhe deu e que provavelmente também era falso, por alguns trocados para comprar pão e água. A ironia era devastadora. Ele que expulsou a mãe de casa por luxo, agora estava vivendo como um animal, dentro do próprio símbolo desse luxo.
luxo, o carro começou a falhar, a gasolina acabou e finalmente em uma noite fria e chuvosa, o Rolls-Royce preto morreu em uma rua deserta de um bairro industrial. Ali, dentro daquele caixão de metal frio, Ricardo finalmente quebrou. Ele chorou não de pena de si mesmo, mas pela primeira vez ele chorou de vergonha. A imagem de sua mãe, Dona Elvira, sendo empurrada para fora de casa, seu rosto em choque e dor, invadiu sua mente com uma clareza insuportável. Ele viu o que tinha feito, ele entendeu a profundidade de sua maldade. O que eu fiz, ele repetia, batendo a cabeça no volante de couro. Ele estava doente, uma tosse seca rasgava seu peito, ele estava com febre, delirando, e no meio do seu desespero ele se lembrou de uma única pessoa, a única pessoa no mundo que talvez, apenas talvez, não o deixasse morrer ali. Ele se lembrou de Dona Zilda, a velha amiga de sua mãe. Ele se lembrou de ouvir a mãe falando dela anos atrás, dizendo o bairro distante onde ela morava. Com suas últimas forças, ele abandonou o carro, o monumento de sua estupidez, e começou a andar. Ele andou por horas, arrastando-se pela chuva, pedindo informações, tossindo sangue, até que no dia seguinte, ele encontrou o quintal humilde. Ele viu Dona Elvira estendendo roupas no varal. Ela parecia mais velha, mais magra, mas havia uma paz nela que ele nunca tinha visto. Ele se arrastou até o portão, e quando ela o viu, seu rosto se transformou, não em raiva, mas em puro choque. Ricardo, meu filho, ele caiu de joelhos na lama, incapaz de ficar de pé. Mãe, me perdoa. Ele sussurrou. Antes de desmaiar, Dona Zilda saiu da casa, viu a cena e seu rosto se endureceu. Não, Elvira, esse monstro não. Ele te jogou na rua como um cachorro. Deixe ele aí para morrer. Era a escolha moral de Elvira, o momento da vingança. Ela poderia fechar o portão, ela teria todo o direito. Ela olhou para o filho caído, sujo, doente, irreconhecível, e ela não viu o homem que a expulsou. Ela viu o bebê que ela segurou nos braços. Ela viu o menino de 5 anos que perdeu o pai. Ela viu a promessa que fez a Roberto. Zilda, me ajude, ele é meu filho. Juntas, as duas mulheres frágeis arrastaram o peso morto de Ricardo para dentro do barraco. Ele queimava em febre, era uma pneumonia grave por semanas. Elvira cuidou dele. Ela limpou sua sujeira, deu-lhe sopa na boca, passou noites em claro medindo sua febre, exatamente como fazia quando ele era criança. Zilda ajudava, relutante no início, mas depois com compaixão, vendo o arrependimento genuíno nos olhos delirantes de Ricardo. Quando ele acordava e chamava pela mãe, Ricardo sobreviveu, e quando a febre baixou e sua consciência voltou plenamente, ele olhou para a mãe, sentada ao seu lado, costurando um pano de prato à mão, e ele chorou silenciosamente. Ele não pediu perdão com palavras. Ele não tinha esse direito, mas seus olhos diziam tudo. A casa que ele vendeu foi retomada pelo banco, pois o comprador também era parte da fraude de Vitor. O carro foi apreendido pela polícia, e Vitor, meses depois, foi preso em outro estado, tentando aplicar o mesmo golpe. Ricardo estava livre das ameaças, mas estava marcado pela vida. A resolução veio não com um milagre, mas com trabalho duro. Assim que teve forças, Ricardo procurou emprego. Ninguém o queria, seu nome estava sujo, mas ele insistiu. Ele acabou conseguindo um trabalho como servente de pedreiro, o trabalho que seu pai fazia, o trabalho que ele sempre desprezou. Suas mãos macias rapidamente se encheram de calos, suas costas doíam, mas ele não reclamou. Ele trabalhava de sol a sol, e todo o dinheiro que ganhava, ele entregava nas mãos de Dona Elvira. Depois de um ano de trabalho duro, economizando cada centavo, ele alugou uma casa pequena, mas limpa, no mesmo bairro de Dona Zilda. Mãe, é para nós, ele disse, entregando a chave a ela. Foi a primeira vez que Elvira sorriu em muito tempo. A passagem do tempo mostrou a mudança. Ricardo não se tornou um homem rico, ele não recuperou o luxo, mas ele encontrou algo muito mais valioso. Ele encontrou sua honra, ele se tornou um pedreiro respeitado, assim como o pai, e ele dedicou o resto de seus dias a cuidar de Elvira. Ele cozinhava para ela, levava-a para passear, ouvia suas histórias. Ele estava pagando sua dívida, não com dinheiro, mas com amor e dedicação. Ele recebeu a lição mais dura da sua vida, a lição de que o verdadeiro luxo não está em um carro preto brilhante, mas no calor de uma sopa quente oferecida por quem te ama, mesmo depois de você ter destruído tudo. E assim nós, o guardião das lições, observamos essa jornada e aprendemos que um filho que troca o amor sagrado de uma mãe por um objeto
por um punhado de metal, está vendendo a própria alma. Ricardo acreditou que o valor estava no brilho do carro, mas descobriu que o brilho era falso, e o único valor verdadeiro era aquele que ele jogou na rua, o amor incondicional de sua mãe. O destino o forçou a descer ao fundo do poço, para que ele pudesse olhar para cima e finalmente ver a luz. Ele teve que perder tudo para entender o que realmente importa. E você que ouve esta história, eu lhe pergunto, você já parou para pensar no valor das pessoas que te amam? Você já agradeceu hoje àqueles que sacrificaram seus próprios sonhos para que você pudesse viver os seus? Será que estamos em nossas vidas trocando o amor permanente por luxos temporários? Pense nisso, reflita sobre suas escolhas, pois a vida, assim como foi para Ricardo, tem uma maneira muito dura de nos ensinar o que é realmente precioso, e muitas vezes a lição vem quando já é tarde demais. Felizmente para ele, o amor de mãe foi sua redenção. Se essa história tocou seu coração e te fez refletir, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deixe seu comentário dizendo o que você faria no lugar de Dona Elvira. Você perdoaria? Se inscreva no canal para mais lições de vida. E lembre-se, cuide de quem te ama, pois um dia você pode olhar ao redor e perceber que trocou um oceano de amor por uma poça de lama brilhante. Até a próxima história.